Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, falando sobre a preparação do Flamengo para a partida de hoje contra o Fortaleza. Mengão que entra em campo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro, precisa da vitória para continuar firme na liderança. Vamos analisar também a escalação do Flamengo e também os novos reforços do Mengão, hein? Claudinho vem aí. Parece que já tá tudo certo entre Flamengo e Claudinho. Vamos analisar nesse momento. Chega dando aquela moral, explodir o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 2.000 likes. Compartilha o vídeo no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, convido você, faça parte, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Créditos, canal do Vene Casagrande, Bernardo Ramos, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Oportunidade para a gente manter a liderança da competição. Aliás, contra esse adversário na última temporada pelo Brasileirão, a gente conseguiu somar 6 pontos, 2 vitórias, tanto no Maracanã quanto no Castelão. Aliás, naquela partida fora de casa, o Luiz Araújo marcou um dos gols, o segundo dele com o manto sagrado. A gente bateu um papo com o nosso atacante para falar sobre a expectativa para o jogo e, é claro, relembrar esse momento. Cana, eu tô aqui com o Luiz Araújo, que na última vitória do Mengão marcou naquela ocasião o seu segundo gol com o manto sagrado. Queria que você lembrasse desse momento, naquela ocasião, um momento que você passava de afirmação dentro da equipe. Hoje já passa algum tempo, né, Luiz? Já talvez não sinta mais tanto o peso do que é jogar no Flamengo. Enfim, como é que você tá hoje, como é que você se sente e a expectativa para esse jogo também, cara? Primeiro falar da expectativa desse jogo. A gente é líder do campeonato, sabemos da importância desse jogo dentro de casa contra o Fortaleza e é sempre bom jogar com adversários com quem a gente venceu antes, com quem eu pude marcar o meu segundo gol com a camisa do Mengão ali, tinha acabado de chegar, é uma pressão, querer fazer gol com essa camisa que era um sonho para mim, então ali eu pude marcar meu segundo gol e estou ainda mais preparado, espero que nesse jogo eu possa marcar e o mais importante é que o Flamengo saia com os 3 pontos. E a jogada do gol foi bem bonita, aliás, um cruzamento do Ayrton, um corta-luz e a sua chapada. A gente está nesse jogo contra o Fortaleza fechando um período aí que foi bem difícil, né? Muitos desfalques, mas o Flamengo foi bem demais esse mês. Que balanço você faz, cara, desse período em que o Flamengo não teve muitos jogadores à disposição por questão médica, por convocação, mas se mantém na liderança do campeonato? Chega a ser repetitivo falar, como todo mundo fala, é a força do grupo. Sim. O Flamengo tem um grande grupo, não é à toa que é o melhor grupo da América do Sul. Então, sabemos a qualidade de todo mundo que tem aqui, sentimos a falta dos jogadores que tem lá, mas estamos dando conta do recado, tem um jogo importante e vamos buscar esses 3 pontos. Peraí. Corta. Foi. Os caras tentaram atrapalhar, mas não conseguiram. Pode botar no ar do jeito que tá, né, Luiz? Pode. Não, o importante é os 3 pontos. Vamos trabalhar, filho. Bora trabalhar. O técnico Tite ainda não poderá contar com o Cebolinha. Cadê? O Flamengo tem a missão de encarar o Fortaleza mais uma vez em casa. E a campanha como mandante na competição tem sido cada vez melhor. Sempre com um bom público, jogar no Maracanã é um dos aliados do rubro-negro. A equipe tem 76,19% de aproveitamento como mandante na competição. Até o momento, o Flamengo tem 7 jogos como mandante do Brasileirão 2024. De todas as partidas, o Fla venceu 5, empatou uma e perdeu outra, com 31 pontos conquistados em 45 disputados. A última conquista no Maracanã saiu da cabeça de Fabrício Bruno, autor do gol da vitória contra o Cruzeiro. Outro ponto a favor do Flamengo é o retrospecto de Tite no Maracanã. O Flamengo perdeu apenas 2 partidas e soma 83,9% de aproveitamento e quer manter a regularidade para conquistar mais pontos em casa. No treino de terça, Cebolinha começou o processo de transição física, mas ainda está fora do duelo contra o Fortaleza. Sem Bruno Henrique, Lohan foi um dos jogadores testados na vaga dele e tem chance de assumir a titularidade. Uma nova opção para Tite será Gabigol. O atacante volta a ser relacionado com a autorização da diretoria depois de 3 partidas. Porém, Gabi não começa como titular desde fevereiro, ainda no Campeonato Carioca. A equipe tem mais um treino para definir qual será o time que irá enfrentar o Fortaleza no Maracanã. Mais um treino para definir ou já está definido, Vene? Não, tem mais um treino. O treino é nessa tarde, começa 3 horas da tarde e aí o Tite vai definir esse time titular do Flamengo. Fica essa incógnita, né? Porque como trouxe muito bem a Alcilene Brito aí no VT, o Cebolinha não fica à disposição. A expectativa do departamento médico é que ele volte a treinar com os demais jogadores na sexta-feira para poder ficar à disposição para o próximo duelo, que vai ser apenas diante do Criciúma no dia 20. Então falta 20? muito. Nossa, dia 20, lá em Brasília. O Flamengo vai mandar esse jogo em Brasília.
porque esse final de semana teria um jogo contra o Internacional, mas vai ser adiado. Se eu não me engano, o Internacional... Não, mas e na meio da semana que vem? Então, seria contra o Internacional. Aí vai ser adiado porque o Internacional tem compromisso pela Copa do Brasil, se eu não me engano. Tá, entendi. E aí o Flamengo só volta no dia 20 contra o Criciúma. E aí o Cebolinha fica à disposição. O Bruno Henrique ainda é uma incógnita para esse jogo do dia 20, porque o problema no tornozelo foi muito sério. Ele sente o Flamengo vai dores. ficar quanto tempo com o jogo adiado? Como assim, quanto tempo? O Já Flamengo joga agora e depois só no dia 20. Não. Quanto vai ser contra o Inter? Não, contra o Inter vai ser adiado. Eu não sei quando vai ser esse duelo. Não tem como. Não tem ainda como saber. Não tem como saber. Foi a minha pergunta. Não tem como saber. Não tem como saber. A CBF ainda não marcou. Mas isso é muito sério, né? Você não acha? Sério por quê? Num momento em que você tem uma tabela tão espremidinha e tão briga ponto por ponto... Mas não tinha o que fazer, né? Porque a situação Vini, do Internacional... Mas eu tô falando que é delicado, né? Pro Flamengo, eu digo. Mas você vai fazer o quê? Nada, mas o Flamengo não tem o que mesmo. fazer porque o Internacional, enfim, ele tem que cumprir esse duelo pela Copa do Brasil. E aí esmagou por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, ficou tudo muito embaralhado. Não tinha muito né? O Grêmio, por exemplo, tem 2 jogos a menos no Brasileiro. O que o Flamengo propôs e alguns clubes também tentaram é poder estender o calendário. Ou, enfim, mas aí nada foi feito e não tem jeito. Estamos falando de um calendário do futebol brasileiro que é um calendário horrível. A gente está vendo uma disputa de Copa América e o Campeonato Brasileiro continua porque a CBF não quis parar o Campeonato Brasileiro. Enfim, diante disso, fica essa incógnita aí, qual será o time titular do Flamengo. Tem algumas opções. Eu tenho certeza que você vai me perguntar, já vou responder. Eu iniciaria com o Matheus Gonçalves aberto pela ponta esquerda. Um jogador que entrou bem nos minutos finais do último jogo. E você já está falando dessa opção já tem um tempo, né? Pois é, porque assim, da última vez que ele não teve o Cebolinha e o Bruno Henrique à disposição, ele iniciou com o Vitor Hugo. E o que deu, que a gente até mencionou aqui, não deu certo. A verdade é essa, o Vitor Hugo ele não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Inclusive, eu acho que ele poderia ter até mais intensidade, é um jovem, mas nem isso ele está tendo. Então, eu iniciaria com o Matheus Gonçalves, que é um jogador que mostrou potencial já, sabe jogar nessa posição, nessa função. Eu acho que seria uma boa estratégia do técnico Tite. Lembrando que esse é o último jogo do Flamengo sem os jogadores que estão servindo a seleção uruguaia. Depois todos retornam e ficam à disposição do Tite. Ô Lucas Pedrosa, você também teria essa opção? Você já falou muito sobre isso aqui em relação ao Matheus Gonçalves, né? Sim, eu acho que é um baita de um jogador, mas eu ainda tenho a sensação de que a melhor posição dele é jogando do lado direito. Então talvez eu pensaria em outras opções. Eu acho que até dando uma liberdade para o Ayrton Lucas é um ponto positivo para o Flamengo, mas talvez não optando pelo Vitor Hugo, optando por outro atleta nesse meio campo. Eu acho que realmente concordo com o Vene, que o Vitor Hugo não foi bem. E era um jogo muito difícil, o Flamengo tanto é que não ganhava lá do Juventude há muito tempo e conseguiu perder de novo, mas eu concordo plenamente de que o Flamengo tem que ter outra opção nessa ponta esquerda que não seja o Vitor Hugo. Mesmo jogando de volante, eu acho que é um atleta que não consegue ter um alto rendimento. Liberaria o Ayrton Lucas, que vai muito bem, fez um golaço, por exemplo, contra o Atlético Mineiro e tem subido de rendimento, deu assistência para o gol do Pedro diante do Cuiabá e colocaria outro jogador do meio campo. O Matheus Gonçalves, para mim, eu vejo que ele tem muito mais potencial jogando pelo lado direito. Isso aí que o Pedrosa mencionou agora, por exemplo, poderia ser uma boa alternativa se ele iniciasse com o Léo Pereira na lateral esquerda. Aí você bota Davi Luiz, Fabrício Bruno na zaga, Léo Pereira na lateral esquerda. E você acha que ele vai fazer isso? Ayrton Lucas aberto na ponta. Eu acho que não, mas seria uma boa opção no meu ponto de vista. Porque o Ayrton Lucas... E já aconteceu. Já aconteceu. Né? O Ayrton Lucas também sabe jogar muito bem nessa função de ala, digamos assim. É um lateral que vai muito bem no ataque. Você pega um zagueiro e bota ele de lateral, ele vira completamente um terceiro homem na zaga quando ele volta. E aí você solta bastante o Ayrton e ele vira mesmo um ponto esquerda, né? E o Léo tem muita qualidade, né? É diferente quando você improvisa um zagueiro que não tem qualidade para jogar de lateral. Não é o caso do Léo Pereira. O Léo Pereira, tecnicamente, é um baita de um jogador e claramente não se sente desconfortável de jogar naquela posição. O Vene Casagrande tem drone do Claudinho e da venda do jovem Werton, é isso também? É isso. O Werton está vendido, na verdade. Está vendido já há algum tempo, mas nós descobrimos apenas ontem. Inclusive o acordo do Flamengo... Ele te enganou esse tempo todo? Não me enganou porque, enfim, ninguém me contou nada diferente disso. Ele te escondeu esse tempo todo? Esconderam esse tempo todo e a gente soube ontem, inclusive, e o Werton está vendido ao Leixões de Portugal, um clube que tem uma parceria muito boa com o Flamengo, inclusive. Toda vez que a diretoria do Leixões vem aqui ao Brasil, eles visitam o Ninho do Urubu e ele está vendido por €1 milhão, por 70%.
Flamengo mantendo 30% desse jogador em uma futura venda. O acordo entre Flamengo e o Leixões é que ele fique até o jogo contra o Fortaleza, que é o último duelo do Flamengo antes dos jogadores retornarem da Copa América. Então, após esse jogo, o Verton se despede do Flamengo e passa a ser jogador do Leixões, contrato de 4 anos. Eu acho uma baita venda, a verdade é essa. Um jogador muito pouco utilizado e recentemente foi utilizado por Tite, mostrou muita vontade, muita raça, muita disposição, mas nitidamente, para nível de elenco do Flamengo, ele não tem potencial para continuar no Flamengo. Acho que o Flamengo faz bem, o mercado português é um mercado que ajuda muito na adaptação do jogador brasileiro lá na Europa, e ele indo bem, o Flamengo ganha um dinheiro futuramente. E sobre Claudinho, o Zenit respondeu ao Flamengo que topa vender por 18 milhões de euros e agora os dois clubes estão conversando sobre forma de pagamento. A proposta que o Flamengo fez ao Claudinho, contrato de 5 anos, obviamente um salário, eu não sei o valor exato, mas obviamente um salário muito bom, porque para tirar um jogador hoje do futebol russo, você tem que apresentar um projeto financeiro muito bom. E o Claudinho já disse sim, ele entende que já não tem mais muito o que fazer lá na Rússia, até porque por questão da guerra, o Zenit não pode disputar as principais ligas lá na Europa, por exemplo, a Champions League. Então não tem mais muito o que o Claudinho fazer lá no futebol russo, ele entende que já entregou tudo que poderia entregar, e vindo aqui para o futebol brasileiro, sobretudo para o Flamengo, ele continua com uma visibilidade muito grande, quem sabe podendo até retornar à seleção brasileira. Volta para vitrine, né? Cadê a música dele? Aí, ó. Volta pra vitrine. Volta pra vitrine. Assim, eu não vou dizer que tá certo, porque, enfim, tem muita coisa ainda a ser discutido. O Zenit é um clube que não precisa de dinheiro. Se eles entenderem que o Flamengo não vai fazer aquilo que eles querem, eles não vão vender. Mas fato é que o negócio está bem encaminhado. A partir do momento que clubes já começam a conversar sobre forma de pagamento, é porque já estão falando a mesma língua. E eu acho que em breve o Flamengo pode comemorar essa baita contratação, porque eu considero o Claudinho um jogador, um reforço super de peso, até porque 18 milhões de euros não é qualquer jogador, né? Eu já fiz essa pergunta pra você, Pedrosa, só que foi no ano passado. Pode ter uma galera que não lembre ou que audiência não rotativa, Fernandinho. Exatamente. Foi no ano passado que eu te perguntei. Vale a pena pro Flamengo o Claudinho, Lucas Pedrosa? Então, ontem a gente falava em 15, né? Agora a gente já subiu para 18. É um alto valor. 18 milhões? 18 milhões de euros. De euros, que aí esses 3 milhõezinhos aí são 10 milhões de reais. Não, é mais até. É 12. quase 20 milhões de reais. Não, o euro tá 6. O euro tá 6. Tá 6. 5,9. Vocês estão viajando quase 20 bastante? milhões. Eu nem tava sabendo, achei que era 5. Eu respirei o ar europeu tem 2 minutos. Difícil, tá? Se você quiser respirar esse ar, se prepare. Tá pagando até hoje, Pedrosa? Tá complicado. Haja Coutinho na minha vida. Vamos lá. Eu acho que o Claudinho é um baita de jogador de nível realmente para o futebol brasileiro da primeira prateleira, um atleta que sai daqui já adaptado, sendo um dos principais meios do futebol brasileiro, chegando à seleção brasileira. E tem tudo, tem 27 anos ainda, é um cara novo para futebol, tem mais pelo menos aí 5, 6 anos de carreira em alto nível. Então eu acho que no final das contas o investimento do Flamengo é futebolístico, não é nem pensando em revender o Claudinho. É um investimento para você ter retorno dentro do futebol, conquistar as grandes competições. Então no final das contas, por mais que seja um alto valor, eu contrataria o Claudinho, porque eu tô pensando com a cabeça do Flamengo, né? O Flamengo tem um time, tem um investimento bilionário, e aí a gente pode pensar também que muito em breve alguns jogadores vão sair. O Flamengo sempre vende grandes atletas, então eu gosto do investimento no Claudinho. Se você for parar e analisar, ele pode fazer 2 funções no time do Flamengo. Eu acho uma contratação muito boa por conta disso. Você pode substituir o Arrascaeta no meio de campo, ele pode jogar aberto pela ponta direita. É um jogador versátil no setor ofensivo. Eu acho uma baita contratação, de verdade. Se o Flamengo, de fato, concretizar a chegada do Claudinho, é para bater palma, porque não é fácil você tirar um jogador hoje lá do futebol russo. Não mesmo. O Flamengo tentou em outras janelas aí o Wendel, que também pertence o próprio Claudinho, mas eu falei aqui ontem e repito, em outras janelas o Zenit não queria nem conversar. Esquece, Claudinho é nosso jogador. Por que você acha que eles mudaram de opinião? Eles começam a entender que o jogador, assim, entre aspas, ele vai se desvalorizando com o tempo. Sim. E se eles entenderem que 18 milhões de euros, qual clube hoje pode chegar lá e pagar 18 milhões de euros e tirar o Claudinho? Flamengo. Outro clube vai fazer isso? Um clube europeu vai fazer isso? Não. Até porque eles não estão fazendo negócio com times russos, por conta da guerra. Sim. Então, assim, eu acho que pro Zenit vai ser ótimo também,
teve retorno técnico com o Claudinho e pode ter um retorno financeiro também, porque eles não pagaram isso tudo para ter o Claudinho. E quando você não joga Champions League, a vitrine para os times do futebol europeu ela é praticamente inexistente. A Rússia ela está isolada no mundo do futebol, então ele não se valoriza como atleta. Você não está jogando Champions, pouca gente está olhando para o futebol russo. Qual time do futebol europeu vai lá comprar o Claudinho? Não vai. O mundo vive uma guerra de sanção, né? Exato. As pessoas vão evitando sem dúvida. fazer negócios com a Rússia. O Vasco não fez o né? negócio do Queiroz, que estava lá no Zenit. Nem sempre a guerra é só bomba. Porque a 777, como empresa americana, não podia negociar com o time russo, que era o você Zenit. trouxe esse O recorte do Queiroz. aqui. E nem sempre a guerra é só lançar uma bomba de um lado, a bomba do outro, né? Isso é guerra também, né? Teve a Guerra Fria, em que você vai ter aquela disputa de poder, e essa guerra também, que é uma guerra de sanção. Ou seja, todo mundo, aliás, muitos países, principalmente da Europa, começam os Estados Unidos, a não negociar coisas com a Rússia. E aí você começa a dar uma trava financeira, né? Um nó financeiro no país para eles começarem a se complicar mesmo. E aí, por conta disso, isso, claro, respinga no futebol. E aí, muitos países não negociam mais com a Rússia, inclusive o Pedrosa trouxe esse recorte aí da 777. Posso atualizar a situação no Paquetá? Porque muita gente questiona isso, como se o Flamengo pudesse trazer Claudinho Paquetá. Nesse momento, o Flamengo não vai fazer mais nenhum movimento pro Paquetá. Não tem mais Paquetá? Não, pode ter, se desde, o Claudinho não vier. Desde que o West Ham entre no acordo com o Paquetá e aceite liberar. Mas e se, por exemplo, empréstimo? Os dois chegarem num acerto juntos, e aí, quem é a prioridade? Se for Claudinho compra e Paquetá empréstimo, nenhum problema, o Flamengo pode ter os dois. A questão é, o Flamengo, até por uma questão jurídica, não pretende fazer um alto investimento ou fazer um investimento pro Paquetá, sendo que daqui a alguns meses ele pode ser banido do futebol. E a verdade é essa. Então a ideia do Flamengo sempre foi empréstimo. Aproveitar a brecha, que a gente já debateu aqui, se é ético ou se não. Acho até que não é, concordo com vocês, mas o Flamengo queria por empréstimo. Agora, fazer um investimento por Paquetá não faz o menor sentido. O clube aceita negociar o Claudinho, sim, desde que haja uma compensação financeira. Ou seja, em nenhum momento o Flamengo colocou sobre a mesa algum tipo de negociação que não envolvesse dinheiro, que envolvesse algum outro jogador, sei lá, não. O Zenit aceita negociar e o Flamengo aceita pagar pelo Zenit, né? A questão é, o Zenit quer 20 milhões de euros, a gente já trouxe essa informação aqui no canal, pelo Claudinho. E agora o Flamengo tenta fazer uma barganha, né? Tenta pagar menos, porque nenhum clube no futebol brasileiro, imagino eu, o Flamengo tem 20 milhões de euros para gastar num jogador, só que acho que não faria isso, né? Pelo Claudinho nesse momento. Mas é uma notícia que deixa uma porta aberta. Não é aquela coisa que a gente via, aquele efeito que a gente via anteriormente do Zenit em relação ao Claudinho, né? De que não vamos negociar, desta vez dito em on, por um dirigente conhecido mundialmente, o Arshavin, de que o Zenit aceita negociar o Claudinho com qualquer clube do futebol mundial, e aí inclui-se o Flamengo. A questão envolvendo o Claudinho é que ele joga num clube bilionário, né, no clube mais saudável do futebol russo, né, uma espécie de Flamengo da Rússia, que é o Zenit, que é bancado pela gigante do setor energético, que é a Gazprom, tá? Inclusive eu estive em São Petersburgo, o Gazprom construiu uma torre lá absurda, tem a Arena Gazprom do lado, né, do estádio de São Petersburgo, Krestovsky. É uma coisa maravilhosa o que a Gazprom faz no esporte, tem muito dinheiro. E é a empresa que banca o Zenit. Então dinheiro, gente, nunca vai ser problema para o Zenit, né? Não é porque o Zenit está se de repente negociando o Claudinho porque precisa, tá com as calças na mão. Não é isso. Mas aí entra o desejo do jogador. E Claudinho quer jogar no Flamengo, quer voltar ao futebol brasileiro, embora seja titular absoluto da equipe treinada por Sergei Semak, né? E é um time que vem dominando o futebol russo nos últimos anos. Se você for olhar friamente, não tem porquê o Zenit liberar o jogador para o Flamengo, né? Porque tem dinheiro, o jogador é titular absoluto, o clube domina o futebol da Rússia. Então você vai olhando para esses elementos e vai falar assim, pô, por que vai liberar o Claudinho? Aí entra a questão. O Claudinho é agenciado pelo Fernando Garcia, que levou, isso até foi
foi dito, né, pelo companheiro Rodrigo Vessoni, mais cedo hoje no programa G4 do Band Esportes, do qual eu participei, e ele falou, a gente saiu pelo Damião Garcia, que levou uma série de jogadores para o Zenit. Então, numa dessas, ele pode chegar, né, no caso do Damião Garcia, falar, ó, libera o jogador aqui, que eu tenho outras opções para vocês e tal. E numa dessas, ele consegue a liberação do Claudinho, tá? Um meia que pode jogar em qualquer posição do meio de campo, tá? Seria mais uma Arrascaeta do que um De La Cruz, tá? O Claudinho. Ele joga um pouquinho à frente do meio de campo, ele pode jogar até como centroavante, tá? Embora no Red Bull Bragantino não tenha se destacado dessa forma, tampouco no Zenit São Petersburgo, mas ele pode jogar mais avançado se precisar, no lugar do Pedro, de repente, tá? É um jogador muito bom. Bom, você se lembra do Claudinho, né? E tem ainda um trunfo, né? Que o Tite o convocou para a seleção brasileira, né? Então, de repente, numa dessas, o Tite é outro fator de convencimento, né? Embora o jogador queira jogar no Flamengo, né? A questão é como resolver isso financeiramente com o Zenit. Né? O Flamengo mais uma vez tenta o Claudinho, é um excepcional jogador, mas eu acho que o Flamengo poderia também observar em outros centros meio-campistas, né? Mas o Claudinho tem uma particularidade, que é um jogador que já se destacou aqui no Brasil. Então fica mais fácil, né? Não é que você vai trazer uma aposta. O Claudinho hoje não é uma aposta. O Claudinho hoje é uma realidade, é uma certeza. Você vai trazer o Claudinho, você vai trazer um grande jogador. Diferentemente de quem for levar o Gabriel, o Gabigol. O Gabigol hoje é uma aposta, né? Eu falei sobre isso no G4 também. Se eu dissesse há 2 anos que o Gabigol seria uma aposta para qualquer clube no futebol mundial, você ia me chamar de louco. Mas hoje não. A realidade do Gabigol é essa. Ele é uma aposta. Quem garante que o Gabriel vai voltar a jogar aquele futebol que ele apresentou no Flamengo entre 2019 e 2022? Ninguém tem essa garantia. O jogador vem acumulando atuações constrangedoras com a camisa do Flamengo. Coisa tipo de pisar a bola, né? Esse tipo de coisa, de perder completamente o tempo das jogadas e tal. Então, assim, tem muito torcedor do Palmeiras, e o Palmeiras já apresentou um pré-contrato ali ao Gabigol, que tá com a pulga atrás da orelha, cara, falando, pô, esse cara vai chegar aqui e jogar o que ele já jogou outra vez. Ele tem ao lado de si o fato de o Abel Ferreira ser um entusiasta do futebol dele. O Palmeiras não tem um centroavante. Mas aí é problema do Palmeiras, né? O Flamengo já fez uma oferta de renovação que o Gabigol recusou. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, então fica ligado aí no nosso canal, que hoje vamos trazer o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão. É só você ativar o sino das notificações, ficar ligado que você vai receber todas as notícias e informações do Flamengo, tá bom? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.